delas, porque estavam aflitas e exaustas como as ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém, irmãos? Podeis assentar-nos louvando e bendizendo o nome de Jesus Cristo, que é digno de toda honra, digno de toda adoração e digno de todo louvor. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo, ele muda o cativeiro. Jesus Cristo, ele quebra as correntes do mal. Jesus Cristo, ele liberta o homem perdido. Jesus traz o homem que está perdido no monturo, traz do monturo para um lugar onde vai ser limpo com a palavra, limpo com a graça, tomar um banho de graça, um banho da misericórdia, porque quando o homem está no mundo perdido, ele está como uma ovelha desgarrada, uma ovelha sem pastor, mas quando vem para a presença de Jesus Cristo, ele encontra o pastor dos pastores, que é Jesus Cristo, o Salvador, o dono da vida, o dono do ouro, o dono da prata, o dono da salvação, o dono do tesouro, o dono da minha vida, o dono da tua vida, o dono da minha casa, o dono da tua casa. Aleluia, glória a Deus. Então, desde o início da palavra inicial, nós vemos no capítulo 9 ao versículo 27, aonde a Bíblia vai falar sobre a cura de 2 cegos, porque o Evangelho de Jesus Cristo não é apenas pregar a palavra, mas é ver o resultado da palavra. Não é apenas pregar o Evangelho, mas é ver o resultado do Evangelho sendo pregado, porque a palavra ela traz cura, a palavra ela traz libertação, a palavra ela tem poder de mudar, porque a palavra, como diz Hebreus, a palavra é como uma espada de 2 gumes, que ela vai penetrando entre a alma e o espírito, fazendo divisão de alma e espírito. Ela junta, ela corta mesmo, ela penetra. Onde a palavra de Deus ela entra, ela vai fazer a diferença, ela vai trazer um refrigério, vai trazer calmaria, aleluia, através da palavra. Poder da palavra, irmãos. Então nós vimos a cura desses 2 cegos, aleluia, que dizia que partiu Jesus dali. Seguiram-nos 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filhos de Davi. Nós vimos Jesus curando, irmãos, do início ao fim, porque os maiores trabalhos de Jesus não era dentro do templo. Dentro do templo Jesus entrava para agradecer. Dentro do templo Jesus entrava para orar ao Pai. Dentro do templo Jesus orava junto com seus discípulos, agradecendo a obra do Pai. Aleluia. Então quando Jesus ele saía para fora para fazer a sua obra, fazer a sua vontade, da porta do templo para fora, Jesus ele se encontrava com cegos, com mudos, com paralíticos, com aleijados de qualquer forma, pessoas de todo tipo, irmãos. Mas Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Jesus não escolhia ninguém para curar, assim, vou curar esse que tem dinheiro, não. Jesus ele não dizia, eu vou curar esse que é filho de rico, não. Jesus não dizia, eu vou curar esse porque esse é de classe média, melhor não. Mas Jesus curava quem acreditava. Jesus curava quem clamava. Jesus curava quem tinha fé nele. Jesus curava quem acreditava nas suas promessas. E quando aqueles cegos, ele clamando a Jesus daqueles cegos, e o Senhor dizendo no seu versículo 28, tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isto? Isso é uma pergunta de Jesus, irmão. Porque quando Jesus ele via alguém com qualquer situação, Jesus primeiro perguntava se cria ou não. Porque para Jesus
necessário que cremos, é necessário que acredita, porque se a pessoa não crer, não acreditar, não adianta nada. Pode orar o tempo que for, passa anos e anos orando, fazendo campanha mais campanha, propósito mais propósito, e nada acontecerá. Por quê? Porque a iniciativa tem que passar até de quem vai querer o milagre de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz assim: crê somente. Crê somente. Porque a partir do momento que eles creram, acreditaram, o que Jesus fez? Responderam-lhe, eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus lhe tocou os olhos, dizendo: faça-se vós conforme a vossa fé. Porque quem vai curar, irmãos, é a sua fé em Jesus Cristo. Não é a fé do pastor que ora, mas a fé em Jesus que usa o pastor com a autoridade do Senhor Jesus Cristo, que usa com autoridade. Jesus vai me curar através daquele homem de Deus. Jesus vai me curar através da minha fé no Senhor. Porque quando nós põemos a fé no Senhor, a fé em Cristo, sem ser uma fé em vão, porque muitos têm uma fé em vão. Aí Jesus: faça-vos conforme a vossa fé. E abrindo-lhe os olhos, Jesus, porém, os advertiu-se veriamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhes a fama por toda aquela cidade. Porque não adianta nada dizer assim: olha, não diga para ninguém. Mas eles contaram. E quando eles saíram divulgando por toda a cidade, ali logo apareceu um mundo endemoniado, lá no versículo 32, e a para cima dos fariseus. Porque quando, irmãos, o milagre de Jesus acontece na vida de alguém, existem muitos fariseus e hipócritas no meio, que vêm para blasfemar, para zombar, duvidar de Deus, duvidar da palavra de Deus, duvidar: ah, Deus não curou. Não, isso é mentira, isso aí foi ilusão. Se não é Deus, é quem, irmãos? Porque o diabo não quer ver ninguém feliz, ele não quer ver ninguém alegre. Imagina a situação daquele moço, além de não falar, ainda ter um processo de legião de demônios. E quando Jesus Cristo chega, Jesus repreende o espírito. E quando Jesus repreende aquele espírito maligno, e logo aquele mundo passa a falar. Imagina alguém que só falava, não falava, só gemia por gesto, e passar a glorificar a Deus. Grande é o Senhor, maior é o Senhor, Ele me curou, Ele é o dono da cura, Ele é o dono da vida, Ele é o dono do milagre, Ele é o dono da restauração. Aleluia! Então tem que crer, tem que acreditar. Lá no versículo 35, Jesus ia por toda parte fazendo o bem, porque Jesus não faz mal a ninguém, irmãos. O problema é que de muitos não está na presença do Senhor, é porque acha que não precisa de Jesus Cristo, acha que não precisa do Senhor Salvador, porque só está na casa de Deus quem precisa de Deus. Só vem para a presença do Senhor quem precisa do Senhor como médico dos médicos, Senhor do Senhor, o remédio que cura, o remédio que transforma, o Deus que transforma o homem, tira o homem da sujeira do pecado e traz para uma vida de mudança, de restauração. Aleluia! Tem que crermos. Ah, mas eu oro. Mas a Bíblia diz que lá no livro de Hebreus, que a oração sem fé, a oração sem obra, ou a fé sem obra, é morta. Porque é necessário os que buscam, creiam que Ele é o galador da vossa fé, que Ele existe, que Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, o Senhor que deu a vida por nós, pelos nossos pecados. Porque lá em Isaías 54, ele diz assim que Ele foi moído, e o castigo que nos traz a paz, Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, para que nós possamos sarar.
de qualquer enfermidade é o Senhor Jesus Cristo. Então lá é Jesus falando no versículo 35, onde a Bíblia vai dizer que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Porque aonde Jesus ia, irmãos, ele não apenas pregava o evangelho a toda criatura, mas ele também curava todas as pessoas que estavam enfermos. De qualquer enfermidade, Jesus curava. Ah, pastor, mas por que Jesus não cura mais nesse dia que se chama de hoje? É por causa da incredulidade das pessoas, é por causa da dureza do coração das pessoas. Muitas pessoas estão com o coração endurecidos, estão com a mente lá fora. Jesus tirou do mundo, tirou do mundo do pecado, mas a pessoa ainda, irmãos, quando vai conversar, não tem uma palavra que fala da palavra de Deus. Passou aquela palavra maravilhosa que foi pregada, aonde Jesus faz isso, faz aquilo, onde Jesus operou, fez sinais e prodígios. Não vê crente falando isso, mas vai lembrar das coisas velhas do mundo que fazia, que passou ou que deixou de passar. A Bíblia vai nos dizer no livro de Isaías que não vos lembrei-vos das coisas passadas, nem os considerai-vos, porque as coisas passadas, como diz lá em Provérbios capítulo 12, que o justo que ouve os seus conselhos é sábio, porém todo que não dá ouvido é o que? Todos. Então tem que dar ouvido à voz de Deus, porque independente se o passado foi bom ou ruim, irmãos, ficou para trás, não importa mais. É quando aceita a Cristo, irmãos, a partir do momento que vai se libertar com Cristo, que a pessoa liberta. Quem liberta com Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é limpar, apagar das mentes as coisas. Porque quando se vê alguém, toda conversa que só fala do passado, essa pessoa ainda está com saudade do passado. Está na igreja, mas está no passado ainda, não está na presença. Porque a presença de Jesus traz libertação. Porque a palavra do Senhor diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua família. E quando se fala de casa, não se fala só de casa terrena, mas também se fala de casa espiritual. Deus limpa, irmãos. Então quando Jesus chegava, ele pregava o evangelho em todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho. Porque muitas pessoas não só querem pregar na cidade, só querem pregar em cidades e se esquece dos povoados, se esquece das ruas, se esquece das vielas. Tem quantas pessoas que não vêm para a casa do Senhor, não é porque não quer, é porque às vezes está acamado. Às vezes precisa de uma força de alguém, de uma ajuda de alguém. Então nós, servos do Senhor, nós temos que tirar esse tempo. Porque quando Jesus Cristo salvou Paulo passou a pregar o evangelho a toda criatura. É por isso que a palavra de Deus diz: ide por toda criatura, pregai o evangelho. E vendo, olha só, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Porque, irmãos, olha só, alguém está enfermo, alguém está doente, sente uma dor de cabeça terrível, uma enxaqueca, sente uma dor na coluna, sente uma dor no joelho, sente uma hernia de disco. A primeira coisa que a pessoa corre é para os médicos. Por que corre primeiro para os médicos? Para ir em busca primeiro de um laudo médico para uma aposentadoria. Porque antigamente Jesus curava mais, era porque as pessoas se interessavam de ser curadas. E hoje
governo de 1.200, 1.400, sei lá quanto. Porque é melhor, irmão, estar com saúde, ter uma saúde boa, para amanhecer o dia e lutar pelos seus ideais, lutar pela sua família, lutar pela sua salvação em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador da sua vida. Oh glória! E hoje muitas pessoas não querem ser curadas. Pastor, eu estou doente, ore por mim daí. Mas não vem para a igreja para receber o milagre de Deus. Porque muitas pessoas não é curada, é porque tem medo de receber a cura. Porque se receber a cura, vai acabar a mamata do governo. Então, antigamente Jesus curava, é porque não tinha isso, irmãos. Não tinha tantos estudiosos como os advogados. As pessoas ou trabalhavam ou morreriam de fome. É por isso que as pessoas já corriam aos pés de Jesus, porque eles necessitavam da sua força, das suas pernas, dos seus braços para caminhar e fazer o seu trabalho. Era assim na época, porque se não trabalhasse morreria de fome. E hoje temos a facilidade. É por isso que muitos hoje preferem sofrer, mas não quer perder. Aí o versículo 27, 37 diz assim: então se dirigiu a seus discípulos. Aqui já Jesus, quando ele se dirigiu a seus discípulos, e dizendo: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Porque, olha só, irmãos, a seara é grande, a obra de Deus tem serviço, a obra de Deus tem vidas para ser ganhas, mas são poucos ceifeiros. Você olha dentro da casa do Pai, você vê poucas pessoas que querem trabalhar para o reino de Deus. São poucas pessoas que querem estar na casa de Deus para buscar a sua salvação e ir até onde as pessoas que necessitam de uma palavra. E Jesus, irmãos, ele é a palavra. Jesus, ele é a salvação. Jesus, ele é a cura. O campo é grande, irmãos. O buqueirão é grande. Muitas pessoas dizem: para que tanta igreja numa cidade como essa? Dentro de uma cidade como essa, irmãos, tem mais ou menos numa faixa de 10 mil a 12 mil habitantes, sei lá quanto, incluindo pessoas, crianças, adultos, todos. E fora os interiores, você vai somar dentro de cada, juntando todas as denominações, não dá 2.000 crentes, irmão, na cidade dessa. Não dá 2.000 crentes dentro de uma cidade dessa aqui em Boqueirão. Pode chegar qualquer pessoa aqui e dizer assim: você está mentindo, tem mais de 2.000 e poucos crentes. Eu vou aqui, volto e novo e digo: glória a Deus que tem 2.000 e poucos crentes. Porque se a gente for ver nos maiores templos, não dá 1.000. Em outros maiores, não dá 30. Não estou falando de denominações, não, irmãos. Não estou falando de igreja, mal de igreja, não. Nós estamos falando da obra de Deus, do reino de Cristo, que é necessário nós pregarmos mais. Pregar o evangelho como tem que ser pregado. Pregar com verdade, não com mentira, com engano. Aonde o prostituto, a prostituta, o drogado, o adúltero pode continuar fazendo da mesmo jeito, da mesma forma. É por isso que o reino não cresce. Ajuntando não dá 2.000 crentes, irmãos. E para onde estão os outros 10.000? Ah, mas tem os irmãos que são católicos, que são nossos irmãos também em Cristo, que nós temos que respeitar como os irmãos. Mas se for contar, não dá 100 crentes, 100 católicos. Se perguntar para ele sair pregando, Boqueirão pode dizer assim: eu sou católico. Mas vai olhar, está nas baladas, está nos bares, está nas drogas, está nas prostituição. Essa é a verdade. Porque o verdadeiro católico está dentro da igreja, está rezando, está bendizendo lá. Agora, o verdadeiro cristão em Cristo Jesus está na igreja, está servindo a Deus. Independente da sua religião, independentemente da denominação. Porque Jesus Cristo não é placa de denominação. Jesus Cristo não é placa de igreja. Jesus Cristo é a salvação para todos que queiram encontrar
coração. Porque nesse 2025 não tem coisas boas ali, não. Então é tempo de pessoas se preparar, buscar a Deus, se entregar a Jesus Cristo, voltar para os caminhos do Senhor, entregar a sua vida ao Senhor. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, em Isaías 55, você diz: buscai ao Senhor enquanto está perto. Porque a vida de Jesus só se aproxima, irmãos. Nós olhamos para o céu, nós vemos os sinais. Nós olhamos para a terra, nós vemos os sinais. Nós olhamos para os acontecidos no mundo geral e nós observamos na palavra, é sinal da palavra de Deus. Porque tem dia que vai chegar dia que pessoas iam se tragar uns aos outros como os leões, como os animais do campo, que briga, o que ganha, o que vence é o que come o outro, o que engole o outro. Assim está hoje no mundo. Hoje nós devemos tomar o maior cuidado, porque os simples gestos na mão, ou simples gestos, sinais num corte de cabelo que seja, já é um símbolo. E se a pessoa não tiver cuidado, a pessoa morre. Então isso é o que? É cumprimento da palavra de Deus, é sinal da palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, o rogai, pois, ao Senhor da seara, e mande trabalhadores para a sua seara. Porque nós temos que rogar, irmãos, clamar a Jesus Cristo, que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. Porque tem muitos paralíticos, e não paralíticos que não andam, mas paralíticos que tem perna que andam, mas não andam para a casa de Deus. Tem cegos que enxergam, mas não enxergam o Evangelho de Cristo, não enxergam o espiritual. Tem pessoas que falam, mas não falam do amor de Deus. São pessoas que estão doentes espiritual. Assim como lá no Evangelho de Mateus 9 ao 23, onde vai falar a ressurreição da filha de Jairo. Jesus, ele cura, ele salva, ele ressuscita. Isso é a partir do momento que a pessoa crê. Amém, irmãos? Vamos nos pôr de pé.